Estamos praticamente no fecho desta primeira secção, onde estamos a explorar os conceitos mais básicos da framework Angular. E já não são tão poucos conceitos quanto isso. Já falámos sobre components e já mostramos aqui algumas directives, quer no caso das attribute directives e também das structure directives. E também já vimos aqui data binding. Neste vídeo vou mostrar aqui o exemplo de uma outra directive que vem dentro da framework do Angular e que é bastante utilizada. Trata-se do ng-for. Vimos num vídeo anterior desta série, ou em dois neste caso, a utilização de uma diretiva ng-if. E para quem está familiarizado com as linguagens de programação, com certeza já utilizou este tipo de estruturas que são praticamente transversais a todas as linguagens. O if, instruções condicionais, e neste caso concreto o for. O for é conhecido como uma estrutura de loop, isto é uma estrutura de repetição de código mediante um conjunto de regras, ok? Neste caso, eu vou mostrar como é que o Angular contém uma diretiva estrutural, e eu digo diretiva estrutural porque vai acrescentar elementos à nossa DOM, e que se chama ng-for, e que tem um comportamento muito semelhante a um ciclo. Ora, então o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, como devem ter já reparado, eu limpei novamente todo o meu espaço do meu projeto, deixei apenas ficar aqui este contentor para ficarmos aqui com este aspecto um bocadinho mais bonito, e também no meu componente limpei todo o conteúdo da minha classe. Vamos imaginar que eu queria apresentar aqui no meu template de HTML uma lista de nomes, que é um exemplo dos mais simples que eu habitualmente costumo utilizar. Então eu poderia ter aqui qualquer coisa com o parágrafo e ter aqui o João, obviamente com HTML estático, ter aqui o Carlos e a Ana. Okay? E como podem observar, não temos nada de extraordinário, temos então aqui esta listagem a aparecer desta forma. No entanto, através da utilização do Angular e especificamente da sua diretiva ng-for, nós podemos fazer qualquer coisa deste género. Vamos aqui criar uma lista em formato de array e que vamos chamar de lista nomes. A lista nomes será do tipo string e será igual a um conjunto de nomes, ok? Então, os nomes que nós vamos colocar aqui são exatamente aqueles. João, Carlos, obviamente sempre rodeados aqui de apóstrofos ou parênteses, neste caso não parênteses, mas sim as aspas, ok? Temos a Ana, ok? E temos neste momento então aqui um conjunto de três nomes, ok? O que nós vamos fazer aqui então no nosso template é o seguinte: vamos colocar aqui o parágrafo e dentro deste parágrafo nós vamos querer mostrar os nomes, ok? Vamos querer mostrar os nomes que forem sendo escritos aqui. No entanto, como é que nós vamos fazer isto? Bom, para criarmos um ciclo, vamos executar então aqui, ou inserir aqui, uma diretiva estrutural. O que é que ela vai significar por facto de ser estrutural? Pelo menos duas coisas. Primeiro, vai ter que ser escrita com um asterisco, ok? Da mesma circunstância que o ng-if também é utilizado, ok? Já o ng-class, o ng-style são diretivas de atributos e, portanto, não necessitam deste tipo de identificação, mas sim dos parênteses retos. Ora, no caso do ng-for é uma diretiva estrutural e o ng-for escreve-se ng-for, ok? ng-for com a capital no F, é igual, e agora aqui dentro vamos colocar a descrição do nosso ciclo. Ora, como é que vai ser feita a descrição deste ciclo? Eu vou colocar aqui este espaço em baixo e vou colocar aqui texto. Okay? Temos então um parágrafo muito simples. O ng-for vai ser definido da seguinte forma: let, e isto é a palavra que significa no JavaScript definição de uma variável, let nome for, ou neste caso of, não é for, mas sim of, let nome of lista nomes. Ok? E reparem o que é que já está a acontecer aqui. Texto, texto, texto. Repetiu 3 vezes o texto. Porquê? Bom, let nome é uma designação temporária de uma variável que vai existir dentro deste ciclo que está aqui a ser feito.
Este ciclo vai ser percorrido o número de entradas que existirem em lista nomes. Onde é que está a lista nomes? Está aqui no meu TypeScript do componente, ok? Eu tenho aqui uma lista com 4 nomes e, por conseguinte, este ngFor vai executar 3 ciclos, um por cada nome. Mas como podemos facilmente reparar, nós temos aqui uma variável temporária chamada nome, que agora podemos utilizar aqui para apresentar através de string interpolation. E neste caso o que vai acontecer então aqui é que vamos ter então os 3 nomes a serem apresentados. Okay? É tão simples quanto isto. Portanto, nós temos aqui a possibilidade de fazer uma iteração, um ciclo, através de uma coleção, neste caso um array que eu estaticamente defini aqui no meu componente. É claro que poderemos extrapolar que este tipo de mecanismo será facilmente aplicável também na circunstância de nós irmos buscar todas estas informações, por exemplo, a um banco de dados. Okay? Se nós formos a uma base de dados, fazer uma query, ir buscar um conjunto de nomes, de valores, de textos, etc., nós vamos poder ter então acesso a este tipo de coleções, fazendo uma iteração através do ngFor, nós vamos ter a possibilidade de apresentar no nosso layout o conjunto de informação que obtivemos através do nosso componente. E reparem o seguinte, poderemos estar com uma simples inscrição desta forma a criar um conjunto vastíssimo de elementos, porque imaginem que se eu, em vez de ter apenas 3 nomes, tivesse 30 ou 300 nomes, eu não iria ter que fazer aqui nada de muito extraordinário. Esta implementação iria funcionar exatamente da mesma forma para apresentar tudo. Bom, poderemos colocar esta situação que é a seguinte, ok, eu vou aqui comentar todo este código, Ctrl+T, e se nós quisermos fazer algo um bocadinho mais elaborado, por exemplo, se eu quiser ter aqui um div, e dentro do div ter então o parágrafo, e dentro deste parágrafo eu querer apresentar o nome. É evidente que neste momento não vamos ter aqui nada, porque não há string interpolation, porque também não temos aqui nenhum ciclo ngFor. Mas eu posso atribuir o ngFor, em vez de ser no parágrafo, por exemplo, aqui no div. E se eu colocar aqui na classe do div uma classe do Bootstrap, que é o alert, e neste caso alert success, o que vai acontecer agora é o seguinte, eu posso aqui colocar, eu vou aqui mudar de linha para podermos ver aqui o código, não é obrigatório que vocês façam isto, eu vou aqui colocar ngFor, okay? Aqui obviamente que é com o asterisco, ngFor igual a let nome of lista nomes. Okay? E reparem agora como é que eu já tenho aqui uma apresentação diferente. É óbvio que podíamos estar aqui a extrapolar exemplos, por exemplo, em vez de termos um array de strings, termos um array de objetos. E cada um desses objetos ter, por exemplo, 2 ou 3 propriedades que nós depois, facilmente aqui no template, poderíamos organizar aqui dentro, ok? E fazer uma implementação mais bonita, com ícones, etc. Mas reparem como esta implementação é relativamente simples de se alcançar. Um aspecto importante no que diz respeito ao ngFor e que acontece muitas vezes nos nossos ciclos é o seguinte, ok, eu posso fazer uma iteração pelos elementos de uma determinada lista. E neste caso nós temos aqui um exemplo mais semelhante a um for each do que propriamente a um ciclo for. E porquê? Um for each permite-nos circular em todos os elementos de uma lista enquanto existirem elementos. Mas nós não conseguimos obter o índice desse ciclo. O que é o índice do ciclo? É o número da volta, vamos lhe chamar assim. Em que volta é que o nosso ciclo vai? Nunca esquecendo que nós, num ciclo for, nós vamos ter sempre, normalmente vamos ter sempre índices de base 0. As nossas coleções, por exemplo, nos arrays, nós temos um array que é com índice de base 0. Isto é, o primeiro elemento é sempre de índice 0, o segundo é de índice 1, o terceiro de índice 2 e assim sucessivamente. Ora, existe de facto a possibilidade de nós podermos detectar qual é o índice do nosso ciclo for. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, eu vou aqui comentar isto tudo e vamos regressar ao exemplo mais simples para não termos ali muito código e para percebermos rapidamente o que é que estamos a falar. Eu vou criar aqui novamente o parágrafo que vai apresentar, neste caso,
um valor chamado índice. Ora, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Bom, vamos fazer exatamente a mesma implementação. ng_for let nome of lista nomes. E agora o que vai acontecer aqui é o seguinte, não vai aparecer rigorosamente nada, porquê? Porque eu estou a tentar apresentar aqui este texto. Eu vou puxar aqui um bocadinho mais abaixo. Eu estou a tentar apresentar aqui uma string interpolation de um valor que não está definido. Se eu colocar aqui, obviamente, nome, vamos ter um exemplo muito semelhante ao que estava em cima e temos, então, a listagem dos nossos nomes. Onde é que eu vou buscar, então, aqui o índice? Ora, para isso, eu vou acrescentar aqui um ponto e vírgula a seguir a esta condição do ciclo e, à frente, eu vou definir let. E agora podemos definir aqui o nome que nós quisermos. Neste caso, eu atribuo aqui índice e vou colocar aqui índice é igual a index. E o index é uma palavra reservada. E como podem observar agora, já temos então a percepção de qual é o índice que está a ser executado. Qual é a importância de nós termos acesso a este tipo de valor? É o facto de nós depois podermos utilizar instruções do tipo ng-if para determinar se estamos na presença de um ou de outro índice. Ou, por exemplo, se estamos na presença de um índice inferior a ou maior do que. Ok? Eu não sei se é muito simples, eu penso que é relativamente simples e acessível, se pararem um bocadinho para pensar, nas enormes potencialidades que esta possibilidade de nós termos acesso ao índice tem. Porquê? Porque, de facto, se nós depois formos conjugar todas estas informações com as diretivas, quer estruturais, quer de atributo, nós podemos ir determinar, por exemplo, através de um ng-if, se nós estamos na presença de um valor que é superior ou inferior a um determinado valor de índice, ok? Não vamos estar agora a fazer aqui estas experiências, com certeza iremos ter ocasião de as fazer no decorrer desta playlist. Ficou assim apresentado de forma bastante sucinta como utilizar a diretiva estrutural ng_for.